Senhor, que aqui a qual Tu nos concede, meu Deus, de adorar o Teu nome, de meditar na Tua palavra, meu Deus, de refletir, meu Deus, em nome de Jesus, num culto tão importante como esse, Senhor, o culto de Santa Ceia, a qual vem a lembrança, meu Deus, tão grande sacrifício feito por Ti, Jesus, meu Deus, tão grandes humilhações Tu sofreu para que nessa noite aqui nós viéssemos ter a lembrança de uma nova aliança que foi feita por Ti, Senhor. Então, obrigado, abençoa o Teu filho nessa noite, Senhor, pastor Mauro, que irá trazer a Tua mensagem, meu Deus, em nome de Jesus aos nossos corações, que Tu venha ser com ele, Espírito Santo de Deus, meu Deus, que Tu possa ministrar, usar a vida dele como canal de bênção, como instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Obrigado, Senhor, só temos a Te agradecer por mais uma noite, estarmos na Tua casa, reunidos primeiramente contigo e com nossos irmãos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém, amém. Só um pouquinho, tá bom, aumenta, tá, um pouquinho mais, amém? Glória a Deus, né? Paz do Senhor Jesus, boa noite, né? Vamos aqui fazer mais um balanço, né? Noite de Santa Ceia, geralmente a gente precisa analisar-se, né? E fazer um balanço da nossa vida durante o mês, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, né? Serve para a gente analisar isso com muita clareza, para que a gente não se perca na caminhada, né? Que a gente não torne o culto simplesmente, né, uma reunião de crentes, mas que a gente torne o culto um lugar, né, de reflexão, de adoração, onde a gente sabe que daqui é que a gente está aprendendo para que a gente venha a ser salvo em Cristo Jesus, amém, irmãos? Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, 51. A gente vai meditar aqui sobre o acesso, né, a Deus. Quem tem acesso aqui a Deus com facilidade? Você pode me dizer? Vocês têm acesso a Deus com facilidade? Tem? Que bom, né? Mateus capítulo 27, 51 diz: e eis, todos já acharam? Amém? Já, bem simples, né, o texto. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, né? Bem, para a gente falar acerca desse véu que se rasgou, né, que nos deixa livre para ter um acesso diretamente com Cristo, a gente precisa entender que véu é esse, né? Mostra a fotozinha do véu aí no Google, tem? Que o véu se rasgou, né? Na época de Jesus, irmãos, o templo de Jerusalém era um centro religioso. E naquele centro religioso, né, havia ali cultos e decisões diplomáticas, políticas, né, que aconteciam ali naquele lugar. E também dentro daquele lugar havia uma cortina grossa que separava os santos dos santos, né? Em outras palavras, o pecador de Deus, né? O pecado de Deus, né? Assim, né? Para a gente ser bem claro. Então havia esse véu que era bastante grosso, e o texto fala, né, que quando Jesus morreu, esse véu se rasgou ao meio, pá, né? O véu se rasgou, né? Então era mais ou menos assim, né? Nesse templo geralmente estavam ali os fariseus, né? Os fariseus, estavam ali os homens, né, que estudavam, os sacerdotes que estudavam a palavra de Deus, né, que tinham uma intimidade a mais com a palavra de Deus. Eles chegavam a ser separados do restante das pessoas
porque eles eram como se fossem santos, né? Aquelas pessoas, né, bem religiosas mesmo, que não podia ver nenhum escândalo que eles condenavam ou se enfraqueciam, sei lá, se escandalizavam, né? Então eram esses homens que viviam ali naquele lugar, e havia um véu, e esse véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz. O que a gente precisa aprender nesse texto, né, que é muito importante para a gente entender, né, inclusive o ato de Santa Ceia, né? O que nós aprendemos com isso? Que a nossa fé muitas vezes é presa a tradições. Quantas pessoas não são presas a tradições? E até hoje me parece que Jesus morreu ontem, mas as pessoas continuam presas a algum tipo de tradições, de amuletos, né? De campanhas, de promessas, né? Casas de orações. Eu sou muito convidado para pregar em casa de orações. É difícil eu ir, eu vou numa casa, mas em casa de oração é muito, já fui muito, quando eu não tinha o meu entendimento espiritual, né? Porque tem muita gente que faz uma casa de oração e já vira igreja. Daqui a pouco estão pedindo uma ofertazinha, diz que é para merenda, diz que é para isso, daqui a pouco põe uma placa lá, né? Mensageiro do Espírito Santo, e monta-se uma igreja bem pequenininha, mas ali surge uma igreja por conta de quê? De uma oração, né? São pessoas que são presas a certas tradições, pessoas que são presas a certos tipos de idolatria. Idolatria não se limita só em estátuas, não. Idolatria, você pode ser idólatra de várias formas. Você pode até idolatrar um filho, uma filha, um esposo, essa cadeira, esse violão, qualquer coisa dessa aí, pode ser seu tudo, né? E muitas pessoas chegam a idolatrar certas coisas, pastores, igrejas, né? Minha igreja. Quantas vezes aqui vocês já não foram perguntados, aonde é que você congrega, não é? Por que eles querem saber onde você congrega? Por quê? E eles perguntam qual é a sua igreja. Aí, muitas pessoas que congregam numa igreja pequena, às vezes tem vergonha de falar. Os que congregam em igrejas que são muito polêmicas, que batem muito, às vezes não falam nada. Ou seja, as pessoas se escondem muitas vezes atrás de uma logomarca, de uma placa de igreja. E isso, infelizmente, tem separado o homem de Deus. Placas de igreja separam o homem de Deus. Você está me entendendo? E tudo isso parou, né? Tudo isso acabou quando Jesus morreu na cruz, quando o véu foi rasgado. Olha só a importância desse véu. Por que ele foi rasgado? O que simbolizava aquele véu de tão importante para aquele povo daquela época, irmãos? Simbolizava simplesmente a santidade daquele povo, que eles que estavam lá, que participavam, né, daqueles momentos deles, achavam-se que eram santos, enquanto o resto do povo estava ali como pecadores. Se a gente trazer essa realidade para o nosso tempo, a gente pode perceber que na igreja é pouco parecido, não é? Tem uns que são mais santos do que o outro, né? Tem uns que querem ser mais santos do que o outro, tem outros que querem ser mais crente. Mas por que acontece isso até hoje nesse século? Porque naquele tempo acontecia essas coisas, porque era um espírito. Espírito não morre, espírito não cansa, né? Espírito não desaparece não, ele vai continuar sempre, irmãos. Ele vai continuar sempre por gerações e gerações, e eles chegam até esse século, né? Esse momento contemporâneo que a gente está vivendo. Satanás habita no nosso meio da mesma forma que ele habitou na era primitiva. Ele continua habitando do mesmo jeito. Infelizmente essas tentativas, né, que a gente nos leva à igreja, nos leva a pessoa a buscar um milagre através de pessoas e não de Cristo, nos leva muitas vezes às frustrações. Por isso que a gente precisa ter cuidado, para que a gente não venha se frustrar exatamente com as decepções de profeta, como foi citado ainda há pouco, né? Foi citado que você é um profeta na sua casa,
Você pode ser um profeta. Eu não tenho que visitar a sua casa e entregar uma profecia e dizer para você o que você tem que fazer, aonde você pode fazer isso. Talvez você não seja um Isaías. Isaías está aqui hoje, pode ser Isaías. Talvez você não seja, outros profetas citados na Bíblia tão famosos, mas você seja você. Você é um profeta em particular na sua casa. Então essas tentativas nos frustram, superstições que nos levam a Cristo. Como tem pessoas dentro da igreja supersticiosas? Tem, irmãos, gente que só entra aqui com o pé direito. Tem gente que se não vestir branco, preto, amarelo, sei lá, não é de Deus e tal, sabe? Pessoas supersticiosas, pessoas que querem levar nome de pastores, nome de bispos, para o resto da sua vida. E não é assim que funciona, porque o véu foi rasgado exatamente para você ter um acesso livre. Hoje você não pode, nem deve, nem está preso a nada. Eu sou convidado, eu e essa aqui, a gente é muito convidado. Gente, a nossa vida é uma correria, é de segunda a segunda praticamente, graças a Deus. A gente se reúne muito. A gente se reúne fora daqui, eu acho que umas 300 pessoas. Ontem na Tabuba foi uns 180. Vai numa casa, reúne. A gente faz muito pequenos eventos. E falando de Bíblia, sabe? E eu procuro dizer para as pessoas: gente, o que vai curar, o que vai libertar, o que vai te levar uma mensagem de paz, a gente aqui só é um mensageiro. Mas a gente não é Deus. Ninguém aqui é Deus, nem eu, nem Diogo, nem ninguém, nem Jurandir. Ninguém aqui é Deus, ninguém é super homem. Está entendendo? Não, nós somos pessoas humanas sujeitas ao pecado. Naquele tempo não, irmãos. O camarada era santo. E tem gente que gosta de ser idolatrado. Tem gente que gosta de ser paparicado, não é? Mas isso atrapalha o desenvolvimento da sua fé. Enquanto você não buscar sozinho aquilo que Deus tem para lhe dar, nunca ninguém vai lhe entregar. Porque Deus quer entregar para você, não quer entregar para um profeta, para depois o profeta entregar para você, Você precisa servir a Deus, irmãos, pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. E às vezes a gente acha muito isso, por isso que a gente quer sempre alguma coisa, vai em busca, a gente só procura Deus para pedir alguma coisa. É igual o menino quando procura você, ele sempre quer alguma coisa, ele pede alguma coisa, ele sempre quer alguma coisa. É igual a gente, Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: você não precisa, irmão, estar em busca de alguma coisa na casa do fulano, na casa do ciclano. Não, irmãos. Tem gente que acha que a minha oração é melhor do que a do Isaías, de que a da Daiane, de que a da Zelma, do Jurandir, do Jonilson. Tem gente que acha que a minha oração é melhor do que do fulano, do ciclano. Não, irmão, a sua oração é a mesma coisa também. Isso acaba com o profeta. Acaba. Seja profeta na sua casa, como acabou de ser ministrado. Seja profeta na sua casa, seja profeta para a sua família. Não tente ser profeta onde você não tem condições de ser profeta, porque o único profeta que esteve nessa palavra, que já esteve nessa terra e pisou nessa terra, se passou como homem, foi Jesus. E Ele morreu por nós. Mas por que, irmãos, que você não pode ser profeta? Deus usa você também, usa em determinadas horas, mas pelo amor de Deus, não idolatre o profeta, não roube a bênção dele. Sabe por que tem muito cantor caído por aí, irmãos? E tem assim uma fila de cantores e pastores caídos, sabe por quê? Porque muito crente matou ele, e ele se envolveu com a vaidade. Por isso que a Bíblia diz vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Irmão, aquele pastor é uma bênção, sabe? Aquele pastor, aquele irmão, é batata, quando ele fala acontece. Tem gente que fala isso, irmão. Eu repreendo, irmão. Eu não gosto dessas coisas. Eu posso dizer que eu odeio, eu repreendo. Ligou uma senhora lá do Maranhão para mim, através, olha o trabalho de oração que a gente faz, que a gente conversa, esses diálogos que a gente tem, é muito importante, nas casas, e numa dessas reuniões estava uma pessoa ali, que tinha vindo do Maranhão para cá,
E a mulher era desviada do Senhor, eu não sabia quem ela. E ele pregando, falando e tudo ali. Eu só sei que essa conversa foi para lá no Maranhão, em São Luís. E a mulher ligou para mim, dizendo que eu era uma benção, dizendo que eu era isso e aquilo. Eu falei com ela uns 30 minutos. Eu falei: irmã, quem é benção é Jesus, irmão. Eu não sou nada não, irmã. Eu dei uns cortes nela assim, levemente, para não ser indelicado. Mas a gente tem, irmão, porque senão rouba a bênção da gente, irmão. Cada uma aqui tem pago um preço para estar aqui nessa igreja. Inclusive vocês aqui. E muitos não estão aqui porque não conseguem se firmar. Por quê? Porque estão querendo se firmar com alguém. Eles precisam de uma muleta. Se não tiver uma muleta, ele cai. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 6, ó. Lê vocês aí que eu... Você está entendendo, irmão? Ore em secreto, porque em secreto o Senhor vai lhe recompensar, irmãos. Aqui quando a gente se reúne para orar, irmão, a gente se reúne em comunhão para adorar a Deus. É uma satisfação nós estarmos no templo aqui adorando a Deus. Ah, pastor, eu vou orar em casa, a hora da minha, mas vamos orar aqui hoje, a gente vai adorar a Deus. Mas as suas súplicas, os seus pedidos, peçam a Deus. Eu já participei de todo tipo de reunião. Eu tenho um amigo meu, é o pastor, esqueci, seu Maladatos, o nome dele? Tu lembra do nome dele? Hudson, pastor Hudson, né? Pastores são muito ricos, irmão. Montam uma igreja, né? E tu tem um trabalho bonito dentro da área, né? Clínica, terapêutica, né? E ele é pastor, mas ele gosta de din-din, né? Falando, ninguém sabe quem é ele, né? Ele gosta de din-din. Uma vez a gente orando no final do culto, ele disse bem assim: Senhor, envia pessoas para cá para abençoar essa obra. Pessoas que venham dizimar 5 mil reais, 2 mil reais, 1.000 reais. Você está entendendo a intenção dele, irmãos? Vocês acham que essa oração é correta, é certa? Eu posso pedir 10 mil reais do Senhor, eu posso do meu secreto, e Ele vai me dar, se eu merecer. Sabe? Tem gente que faz jejum e faz questão de dizer que fez jejum. Ó, irmão, estou tão cansado, está aqui, ó, barriga lá dentro, não comi nada orando por vocês. Alguém já ouviu nessa igreja aí? Pelo amor de Deus, já vai falar isso aí? Não pode, gente, não pode. Irmão, estou jejuando por você, né? Não precisa, o véu já se rasgou, irmãos, e foi de cima a baixo. Você não precisa, irmãos, pagar esse preço, porque já foi pago por Jesus. Hoje o seu acesso é livre a Cristo. Você tem um acesso livre a Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, 23: vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de homens, né? Vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de homens. Em outras palavras, aqui é cheio de texto aqui que eu escrevo: tenham cuidado para que ninguém vos escravize em filosofias vãs, que se fundamentam em tradições, igrejas que se tornam tradicionais, irmãos, humanas e nos princípios elementares deste mundo, a não ser em Cristo. Se fundamente em Cristo e não em filosofias de homens. De repente eu posso gerar aqui uma filosofia, isso e aquilo e tal, e dizer que ela é certa, que essa filosofia que vai chegar a Deus. Não, a gente inventa um monte de coisas, irmãos, algumas estratégias para você se empenhar, se envolver na obra, mas só tem uma forma de você chegar até Cristo. Você só dê seu jeito. O acesso está livre, o véu foi rasgado. A Bíblia diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não precisa de A, de B, de C, não. Você não precisa procurar ninguém para chegar até Jesus. O acesso está livre, está tudo aberto. Vá em frente, vá em frente. Você não precisa de intermediadores. Jesus diz: Ele é o caminho. Jesus diz: Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho, irmãos.
Tem gente que inventou uma série de coisas aqui, irmão, para chegar até Cristo, para chegar até o sobrenatural. Tem gente que já comprou passagem para Marte. Estão tentando descobrir água em Marte, alguma coisa que eles possam, transformar em vida em Marte. E eles estão fazendo de tudo. Marte hoje é o sonho dos homens ricos dessa terra. Existe aí por trás, da NASA, fazendo naves para essas pessoas viajarem, e muitos deles já pagaram. São milhões de pessoas que pagam, são milhares de dinheiro, milhões de dinheiro que custam uma passagem para Marte. Mas muitos loucos desses que não conseguem ir a Deus, porque são presos em tradições, são presos em filosofia, são presos no dinheiro, irmãos, não conseguem, não entenderam que o acesso dele está livre, para ele ter a felicidade depois de certa idade, porque chega uma idade que o homem tem medo, e quem tem dinheiro é que tem medo de tudo. Ele paga qualquer dinheiro, ele faz qualquer coisa para algo novo acontecer na vida dele, para ter uma sensação de felicidade, irmãos. Você pagaria $1.200.000 para entrar num submarino chamado Titã, para ver o Titanic, irmãos? Mas é legal lá embaixo, irmão, é o Titanic. Você é rico, você tem dinheiro. Pagava não, Lude? $1.200.000. Não, para ver o Titanic, Curiosidade mata, irmãos. Mata. Aqueles caras pagaram isso, mas não conseguem dar R$1 para a igreja. Eles querem ver o sobrenatural, eles querem ver o impossível, eles querem ver coisas, irmãos, que a gente não vê em shopping, em boutique, que a gente não vê na rua. Jesus a gente vê no sobrenatural, é só para aqueles que crê. Aleluia! Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz o que, irmãos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você precisa crer, isso é mistério de Deus. O acesso está livre, você pode ir e voltar. Hoje você não precisa mais de mediador para chegar até aqui. Alguém lhe trouxe aqui hoje? Alguém lhe trouxe? Você pode vir só, irmãos. Não, mas eu só posso vir aqui se for acompanhado de um diácono, de um pastor, porque aquela igreja, se eu pisar lá com pecado, eu vou ser fulminado, irmãos. Amém, irmãos? Deus vai nos julgar lá em cima, não é aqui embaixo. Aqui eu posso estar aqui, eu posso estar errado, esse aqui pode estar errado, muitos que pisaram aqui pode estar errado. Aí estamos aqui, mas o acesso foi livre exatamente para que você venha entender, irmãos, para que você venha ter a oportunidade, que você não precisa de intermediário, você não precisa de pastor, você não precisa do irmão, que é uma benção, você é uma benção. A gente não pregou sobre Abraão? O que o Senhor disse para Abraão? Mas por que era Abraão? Não, Abraão pode ser você também, depende da sua fé. A fé era de Abraão, pode ser a fé do João, pode ser a fé da Maria, pode ser a fé do Tião, que rima com Abraão, O que Deus disse para Abraão? Abraão, eu te darei todas essas terras, tu serás rico. Aquele que te abençoar, eu abençoarei, mas aquele que te amaldiçoará, você amaldiçoará ele, ou ele amaldiçoará aquela pessoa que amaldiçoou Abraão, irmãos? E você será uma bênção. Você está entendendo, irmão? Eu costumo dizer: ai de quem toque em um de vocês. Se você crê em Cristo, ai de quem toque em vocês. Eu costumo dizer isso, irmão. Pode ser quem for, mas o irmão ali é pecador, o irmão é vacilão, o irmão faz isso e aquilo, não importa, irmãos. Seja quem for, o véu se rasgou para você também. Ai, que vontade de tomar um copo de água. Estou terminando aqui. Irmão, nesse texto lá embaixo, após Jesus ter sido morto ali, a Bíblia diz que o véu se rasga, a terra se fenda, abre ao meio, abriu o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. É poder de Deus, não é poder de Deus, irmão? Isso aconteceu depois que o véu se rasga, colega.
Os mortos foram ressuscitados dos sepulcros que estavam ali. Agora me pergunte, eles eram crentes? Não sei, talvez não. Mas isso veio para provar que Deus é Deus, irmãos. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus, obrigado, desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O véu se rasgou para eles também. Mas Maria Madalena não era aquela prostituta? Sim, o acesso para ela está livre. Para todos vocês, irmãos. Não tem ninguém. Olha, essa igreja aqui, ela está tão preparada para trabalhar nessas causas, irmãos, sociais. Ela só precisa acordar. Mas foi uma das poucas igrejas que eu andei e vi o poder de Deus em relação a isso. Porque eu ando com gente, eu já trouxe gente aqui, irmão, assassino que passou 10 anos na cadeia. 10 anos na cadeia e estava aqui com a gente. Depois que ele me falou, né, que pastor, eu tô aí, como é que ele está em liberdade condicional, né? E tu teus documentos aí? Não, tá tudo lá, olha aí. Se pega a gente, a confusão com essas 150 tatuagens no teu corpo, né? Era o Eite a Glória, cara. Lembra do Eite a Glória, né? Que a gente trouxe aqui, o Eite a Glória, meu irmão. E ele está lá, está bem, mais de anos se passou, ele está lá, está bem, graças a Deus, né? Então essa igreja que eu sinto isso, que vocês estão preparados, só precisam se lançar. Mas outras igrejas que eu ando por aí, colega, que eu ando em muita igreja, viu, irmão? Sem tempo, mas eu dou um jeito, que eu gosto de aprender. Eu vejo pessoas com preconceito, né? Quando senta alguém aí do seu lado, já se afasta assim, segura a carteira, segura o celular, né? Eita, esse cara vai me roubar, você quer ir? Né? Mas o véu se rasgou para ele também, irmão. O véu se rasgou para ele, o acesso dele é livre, ele entra aqui a hora que quiser. Eu tiro isso para mim na minha vida, sabe? Eu entro em qualquer igreja a hora que eu quero, e qualquer uma igreja. Tem gente que tem vergonha, não vou entrar naquela igreja, né, irmão? Porque aquela igreja não tem nada a ver. Coisa boa é água, né? De coco. Que é de coco, viu? Vocês que estão aí nos vendo, né? Aqui é Deus é fiel, é água de coco. Aleluia. Rapaz, usa esse canal que é benção, rapaz. Tá ao vivo? Não, né? Depois que... Aleluia, Jesus. Sabe que hora aconteceu, irmão, a morte de Cristo, vocês lembram? 15 horas, 3 horas da tarde. Culturalmente, sabe qual era a hora que os sacerdotes se reuniam no templo? Às 3 horas, irmãos. Foi nesse horário que o cara estava lá de prontidão, orando, o véu se rasga, irmãos. Por que Deus fez isso, irmão? Para mostrar que Ele é Deus. Naquele momento Deus foi até o inferno, arrancou a chave de Satanás, fez uma confusão, irmão, em segundos. 3 horas da tarde Jesus morre, né? E ressuscita ao mesmo tempo. É muita loucura, né? E o sacerdote lá orando de pé, né? Orando, e o véu se rasgando, irmão. Aleluia. Diga, eu sou livre. Diga, só quem está livre mesmo. Diga, eu sou livre. Amém. Vamos adorar o Senhor de novo. Fica de pé, igreja. Vamos cear o Senhor. Vamos cantar de novo? Bora, toca aí de novo. Teu sangue, vamos. Depois aí você canta as canções, né, para a Santa Ceia. É nada além do sangue. Pega aí os microfones.